Olá amigos, forte abraço, estamos aqui no Comentando a Rodada pela TV Regional. Vamos falar a respeito do Brasileirão, que chega agora a 10 rodadas da final, rodada muito boa no final de semana, quer dizer, boas para uns, mas não para outros, né? Foi boa especialmente para o Palmeiras. Vamos recomendar aqui tudo o que aconteceu aí na rodada, o Palmeiras que acabou aí ganhando do São Paulo e se beneficiou com outros resultados. Vamos falar também a respeito do campeonato de futsal de Piraju, que chega na reta final. E claro também sobre a carreira, que já jogou no exterior, o nosso amigo Thiago Passos, que hoje está aqui abrilhantando esse programa com a gente. Uma alegria tê-lo aqui hoje. Vamos falar um pouquinho da sua carreira e comentar um pouquinho a respeito do Brasileirão, que está pegando fogo, Thiaguinho. Que bom tê-lo aqui. Forte abraço. Abraço, Natal. Abraço a todos os que acompanham a TV Regional. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha história, da minha carreira, dos projetos para o futuro. E estar falando da rodada do Brasileiro, do Municipal de Salão, estar aqui com vocês mais uma vez. Legal. Então está aí os cumprimentos do nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do futsal e também do Campeonato Brasileiro. É o nosso Comentando a Rodada, que vai falar do futsal. Nós vamos trazer daqui a pouquinho a participação do Thiago Salles, né? Tá feliz da vida, o time dele foi para a final e, portanto, nós teremos aí uma festa agora na próxima quinta-feira na decisão do Campeonato Municipal de Futsal. Muito bem, nossos telenautas da TV Regional, estamos agora aqui com o Salles para falar da final do Campeonato de Futsal de Piraju. Aliás, éramos para ter também aqui o pessoal do Resenha. Nós agendamos com o Newton, reagendamos, mas eles não puderam estar aqui presente, mas a bola rola, né? Segue, deu WO, vamos para aqui, para o lado de cá com o Salles, porque a gente tem compromisso com os nossos telenautas, patrocinadores. Lamentamos a ausência deles aqui, né, por não poder estar junto conosco, e esperamos que, se eles forem campeões, eles estejam aqui para brilhantar mais nossa programação da próxima segunda-feira, né, porque afinal de contas a gente tem esse compromisso aqui com as pessoas que nos assistem. Salles, muito obrigado pela sua presença. Você veio 2 vezes aqui, porque a primeira vez nós não conseguimos gravar, em virtude já da ausência do pessoal do Resenha, e de novo, né, fazendo esse trabalho aqui de expectativa, de saída de seus afazeres. Boa noite. Boa noite, Natal. Previsto para eles aconteceu, mas a gente sempre está tentando colaborar com o nosso time. A gente fala 17 anos de equipe, então a gente, quando tem esses privilégios de vir em rádio, vir vocês assim, dar entrevista, para a gente é sempre importante. E daí? Me conta como é que foi essa caminhada para chegar até o título. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a grande final. A grande final foi coisa de louco. Daqui a pouco o Salles vai explicar para a gente aqui tudo o que aconteceu, né, na final, para eles chegarem até essa decisão da próxima quinta-feira. Então, a gente montou uma equipe, até os meninos Brick foi uma das equipes mais fracas que a gente montou em termos de nomes, só que é quem está correndo comigo, quem está jogando sempre comigo. Aí conversei com os mais velhos, que é o Marquinho, o André, fecharam com nós, trouxemos o goleiro de fora. Então a gente está com uma equipe legal. Aí mesclei e a gente perdeu o primeiro jogo 2-1. Ganhamos 2 jogos, agora empatamos e ganhamos nos pênaltis agora. Fizemos uma virada no jogo. Pois é. Vamos deixar a final para daqui a pouco, que essa virada no jogo aí é uma coisa que a gente vai, né, falar muito. Mas antes da gente falar da final, antes de falar dessa expectativa, dessa decisão, eu quero voltar um pouquinho a página com o Salles para falar um pouco desse menino. E esses dias a gente estava conversando que quando o Pedrão faleceu, nós não podemos em nenhum momento deixar de falar do senhor Pedro Jonas da Silva. Pedro Jonas da Silva foi o cara que levou Piraju até o último ano da sua participação no futebol profissional. Em 1991. Só por aí já diz tudo o que foi Pedro Jonas da Silva. Pedro Jonas da Silva carregou o esporte amador de Piraju por décadas. E no dia do seu falecimento, eu falava com alguns esportistas da região, com o Marcão de Coronel Macedo, com o Cezinha de Chavantes, com muitos amigos de outras, porque o falecimento do Pedrão foi uma comoção regional em termos do esporte.
e eu falava que era uma grande perda para o esporte de Piraju e que, naquele momento que sepultava o Pedrão, sepultava parte do esporte regional. E passado já, eu nem me recordo, já está fazendo, acho que em torno de quase 10 anos, da morte do nosso querido, saudoso Pedro Jones da Silva, o Pedrão, e o nosso esporte não foi o mesmo, né? E o Salles trabalhou com o Pedrão nas suas empresas de esportes, de confecção, né? E o Salles é um legado que o Pedrão deixou. É um legado, porque hoje, se alguém mexe com o esporte regional, que leva Piraju para o esporte da região, com exceto a Secretaria de Esportes, que faz aí os jogos das categorias de base, né? Junto à inspetoria regional, né? Mas fora disso, no esporte amador, o Salles é um ícone do esporte pirajuense para a região. O que você aprendeu com o Pedrão? Primeiro a gente faz as amizades que a gente faz lá fora, que é que fortalece a gente, porque depois a gente tem espaço, tem portas abertas. Eu, graças a Deus, hoje tem portas abertas em todos os lugares. Onde eu vou sou bem visto, todo mundo quer saber do Pedrão também. E todo mundo chamava até do filho do Pedrão, porque onde o Pedrão estava, eu estava junto com ele. E quando eu estava com ele, estava aprendendo com ele. E hoje eu corro a região toda aí, o nosso time representando, briga aqui em Piraju, luto, tem o mínimo de apoio, mas a gente não desiste nunca, 17 anos. E é o que a gente conseguiu do Pedrão. Só que em termos de abrir portas assim, o Pedrão foi quem colocou eu no rumo, apresentou o secretário de esporte, o Cezinha, amigo, Lau, amigo. Todo lugar que a gente vai, Coronel Macedo, Itaporanga, região toda, Taquarituba, a gente tem as portas abertas pra gente. E a gente está tentando melhorar isso aí com os meninos. Tá. Você participa de campeonatos de toda a região, né? Ourinhos, Paranapanema. E como é que você monta esse grupo? Como é que você chama esses jogadores para estar com você nesse campeonato? Que a gente sabe a dificuldade que é manter o futebol amador, despesa, ônibus tem que cooperar, porque a prefeitura também não pode dar um ônibus para o esporte amador, né? Com todas as despesas, fornece o veículo com o motorista, vocês têm que pagar, também tem despesa. Como é que você se arranja, primeiro na questão financeira e depois achar os atletas da região para montar os times nas competições que você participa? Questão financeira a gente corre atrás. Pega um patrocínio aqui, outro ali, um apoio de um amigo, sempre tem faz um uniforme novo, coloca, vende, agasalho, boné, blusa mesmo do time a gente confecciona e consegue fornecer pro material. E aí a gente vai tirando dinheiro disso, faz rifa, faz aquilo e corre atrás, de vontade. Quando não dá, a gente racha entre nós a viagem, taxa de inscrição e a gente vai para os campeonatos. Vai desistir, a gente não desiste não. Muito bem. E hoje, quantos campeonatos vocês estão participando? Como é que está o grupo que você... obviamente muda muito o nome do time porque vai de acordo com o patrocinador, né? Quando você tem essa dificuldade, manter um time de futebol, você não consegue manter um time com uma marca. Cada vez tem que botar um campeonato com um nome diferente porque vai dependendo da empresa que patrocina. Também é uma dificuldade porque você não consegue consolidar uma marca, né, Salles? Exatamente. Normalmente a gente coloca o patrocinador e o nome do time. A gente está disputando Ourinhos, Olambra, entramos em Itaquarituba, que foi confirmado ontem o campeonato. Está disputando o salão e provavelmente a gente entra agora no Municipal de Campo. E na BB a gente fez parceria com a equipe Team, que é o time que a gente eliminou na semifinal. E estamos jogando junto lá na BB, Piraju. Legal. E também já tem que ter um grupo, então. Tem que ter um grupo no celular, no WhatsApp, para fazer esse contato, porque é muita coisa. Na verdade, as mulheres até reclamam que cada campeonato tem um grupo. Eles são jogadores diferentes. Cada a gente vai selecionando um jogador e colocando lá. Às vezes está em um, mas não está no outro. Então a gente acredito que eu devo ter uns 6, 7 grupos de time. Legal. Além do apoio dentro das possibilidades que a prefeitura fornece, que tipo de apoio você acha que você precisaria e o esporte regional precisaria? Eu acho que, na verdade, a viagem da gente fica muito cara, né? O custo de viagem da gente é muito caro. Seria isso a maior despesa? É a maior despesa da gente, porque querendo ou não, você paga 600 de taxa de inscrição, só que você paga 200 por viagem. Então é uma coisa bem pesada pra gente. Em Ourinhos a gente gasta 150 por jogo, 3 carros que vai pra lá. Então é despesa, mas a gente corre atrás. Quando não dá, a gente racha, a gente vai com o dinheiro da gente. Não é fácil não. Bom, vamos voltar agora. Você conheceu, né? Por isso que eu falei do Pedrão aqui. Eu trouxe a memória do Pedrão, né? E tem muitas histórias para contar do Pedrão. Coisas boas, né? Eu me lembro de uma oportunidade, uma vez no jogo em Pau Sul, que Piraju jogava pelo empate. E o time de... Aliás, Piraju já estava classificado, um dos regionais Márcio Cabral,
e o Ipaussu jogava pelo empate. E aí tinha uma galera do lado, né, que enfiava uns facões assim de cortar cana na cabine de transmissão, que era de madeira. E o senhorzinho, né, muito eclético, falava para mim que: ô, da rádio, você não vai gritar gol do Piraju aí, não. E lá aos 38 do segundo tempo, surgiu um pênalti para o Piraju. Eu me recordo na época que o Pedrão tirou o Neizinho e ele entrou com a camisa Neizinho 11, o Pedrão entrou com a 16 para bater o pênalti no gol de fundo. Gol que dava de fundo lá do Ipauçuense para Santa Cruz. E o Pedrão lá se afastou mais ou menos uns 15 metros para bater o pênalti e mandou a bola lá em Santa Cruz do Rio Pardo, né? E aí, para alívio, porque o Brasil já estava classificado, o cidadão que estava lá do lado olhou para mim e falou assim: ô, da rádio, você tem sorte. Porque ele falou que eu não ia gritar o gol do Piraju. Uma das coisas que eu conto, né, que eu me lembro com história do futebol. Mas o Pedrão foi tudo isso. Por que eu trouxe a memória do Pedrão aqui? Porque esse menino é um discípulo do Pedrão. E hoje continua fazendo as mesmas loucuras, entre aspas, e esforço para manter o esporte de Piraju, para levar o esporte de Piraju à região, né? Para a região. Divulgar Piraju para a região. E agora está em mais uma final, né? Mais uma final, nem sei quantas finais. Ele deve ter uma galeria de troféu qualquer dia, não, fazer uma reportagem com você especial para mostrar os troféus que você tem. Então fica, né? Não fica nem comigo mais. Nem fica, mais, né? Fica os patrocinadores, porque certo. Já as fotos, vamos mostrar as fotos que você tem aqui. Vamos fazer um programa especial com você para mostrar as pessoas abnegadas do esporte. E essa final de quinta-feira? Conta como é que foi o jogo que te levou, credenciou para a final de quinta-feira. O jogo de quinta-feira foi, primeiramente, eu estava suspenso. Aí a gente teve que buscar mais um fixo pra gente. Aí a gente foi atrás do Murilo. O Murilo veio. Murilo Zampieri. Zampieri. Certo. Absurdo, né? Aí ele foi lá, jogou, foi bem pra caramba. Só que o nosso time tomou muito gol nas costas, bola nas costas. A gente tinha falado que ia tomar bola nas costas, tomamos. O time dos caras superior, entre aspas, o nome. Só que a gente conseguiu no finalzinho. A gente viu um acontecimento do time deles lá que acho que aborreceu eles, deixaram eles nervosos. Tava 4-1, faltando 2 minutos e 40, alguma coisa assim. A gente aproveitou o vacilo deles, a pressão que eles mesmo fizeram entre eles, estourado em falta. Cavamos uma falta, o Marquinhos entrou, bateu a falta, saiu. O Marquinhos Sanches. Marquinhos Sanches. Certo. Entrou só para bater a falta, saiu, fez o gol, saiu. Aí a gente foi para cima. E é o que eu falei, os meninos, eles estavam estourados, eles não iam mais fazer falta. A gente conseguiu achar um gol e aos 24 segundos para acabar, a gente achamos um empate. Aí já é vitória, né? Porque 24 segundos, estava perdendo de 3 gols de diferença, conseguiram fazer 2 e faltando 24 segundos para acabar, vocês fizeram o gol de empate. O gol de empate, aí já era vitória, né? Porque o time já fica cabisbaixo, a torcida já estava com a gente por causa do acontecimento que teve lá. Aí nos pênaltis, o Giovani cresceu, não pegou o pênalti, mas cresceu e na hora antes do Thiago bater o pênalti, foi na cabeça do Thiago, tempo psicológico. O Thiago acabou batendo para fora e a gente fez os 3 nossos, ganhamos 3-1 nos pênaltis, mas foi o jogo. Você atribui a que essa virada, essa vitória? Detalhes. É detalhe, porque no campo você não conseguiria virar. Mas no salão é muito rápido, é muito perto, você precisa de 12 segundos, 10 segundos para chegar no outro gol. Então, como a gente viu que teve um acontecimento lá, que eu estou falando, um acontecimento no time deles, que eu não preciso falar, a gente viu que alguns jogadores ficaram nervosos, a gente aproveitou isso e conseguiu sair com a vitória em cima disso aí. Você estava suspenso, né? De repente, pelo que você me falou em off, a suspensão até ajudou você a enxergar um pouco mais o jogo, porque você, quando está técnico, jogador, você fica meio dividido na questão da visão, da interpretação, da leitura do jogo. E quando você estava fora do jogo, você conseguiu enxergar e aí foi onde você acabou detectando esse momento psicológico do adversário. Em cima disso, você fez as alterações. Exatamente, porque você jogando, o lance vem em cima de você, você já esqueceu que você viu que tinha que mudar. Aí você estando de fora, você está vendo tudo que está acontecendo. Aí você consegue ver que teve um menino que o Marquinhos estava bem no jogo, saiu, ficou no banco, tá até triste já no banco, pensei que tinha perdido. Falei, Marquinhos, vai lá, entra, bate. O Dodô vem, Marquinhos, bate. Entrou, fez. Aí eu falei assim, vamos pra cima. Aí é os detalhes. E que ganha o jogo é isso. Tem que ter alguém lá fora, tem que ter alguém lá dentro liderando e alguém lá fora. A gente, no caso, não tinha. Mas parece que foi providencial. Eu lá fora, o Murilo jogando e eu lá fora para estar com o time. E é o que aconteceu. E deu certo. Legal. Você quer fazer um agradecimento especial, Thiago? Tantas pessoas que te ajudam para tocar o esporte pirajuense, para levar o esporte de Piraju para a região e também especialmente nesse campeonato, hein? Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, que sempre está do nosso lado,
minha família aqui dentro da minha casa tem muito apoio, tanto é que minha filha, minha esposa, muito nervosa, as duas lá fora, achei minha filha tá até tremendo. Então elas me acompanham em tudo, meu filho também, minha mãe, mas eu acho que, no geral, os meninos do time estão de parabéns, porque quando não pode ir, libera o carro deles para eles ir junto com a gente, arruma dinheiro, empresta, é aquela correria. E os patrocinadores da gente também, que no caso agora é o Auto Elétrico Sanches e o Pobe Absolute. Esses tem que agradecer, porque são os que estão patrocinando a gente no momento. Legal. Ô, dona Selma, fique tranquila, viu? Tá tudo sob controle, né? A senhora tá vendo a matéria aí e a senhora vai pra final. A mãe vai, a mãe não vai, né? Não vai, só assistindo depois, né? A mãe não gosta, ela vai quer assistir. saber. Ela vai assistir depois pela TV regional, quando vocês jogarem aí, mas tranquila, ela vai assistir com calma para ver o esforço, ver como é que é o futebol da equipe do Thiago aí, que agora é o Auto Elétrico Sanches e o Pobe Absoluto, que são os dois patrocinadores, a equipe deles que está nesse campeonato. Sérgio, eu tenho que agradecer você mais uma vez. Lamentamos a não presença aqui do pessoal do Resenha. O espaço está aberto. Espero que, independente de qualquer resultado que seja, na próxima quinta-feira, eles estejam aqui na outra semana para a gente registrar e valorizar também o patrocinador que eles têm. É muito importante. O Nilton é grande amigo nosso, já cooperou com a gente, ele esteve em outros programas, né? Mas nós temos compromisso. Nós não podíamos deixar de gravar o programa com você em virtude de eles não tivessem vindo. Se fosse ao contrário também, ele estivesse aqui e vocês não tivessem podido vir, o programa ia pro ar com um time só, né? Então a gente não tem time favorito, não tem... Nós temos o nosso time favorito, é o Sport de Piraju. E estaremos lá na próxima quinta-feira para contar essa história, essa grande final aí. Boa sorte para o Nilton, para toda a equipe do Resenha e também boa sorte para vocês aí nessa grande final. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de sempre estar presente aqui. Quando me chamar, a gente gosta de estar presente. Eu falei, valoriza o time da gente, né? E agradecer vocês. E se Deus quiser, vai ser uma excelente final agora. Beleza pura. A gente volta daqui a pouco, já no próximo bloco, a falar do futebol profissional, a rodada do Campeonato Brasileiro, que foi muito importante, rodada muito interessante nesse final de semana. Sobre aí os trabalhos, né, do Antônio Carlos, do Fernando Martini, que está nos auxiliando também aqui na produção do nosso Comentando a Rodada. Voltando aí com o nosso Comentando a Rodada, o Thiago Salles participou do bloco anterior e falou a respeito aí da chegada do time dele à final do campeonato. Foi justamente contra o seu time, hein, Thiaguinho? Foi contra o meu time, um jogo que 4-1. O que aconteceu? O que é apagão que deu no seu time? Acredito que mais desatenção da nossa equipe, não só nesse jogo, como nos jogos anteriores, nos campeonatos anteriores. A nossa equipe até consegue abrir uma boa vantagem, mas não consegue manter, dar uma relaxada, e aconteceu isso, e mérito deles que souberam aproveitar. Pois é, agora eles vão para a final. E quem vai ganhar essa final? Resenha ou a equipe do Auto Elétrico Sanches, que é o Pobe Absoluto, que é o time do Salles? É um jogo bastante difícil. Eu não vou dar a minha opinião ao vivo para não servir de depois lá na frente, né? Mas eu tenho. Você tem? Eu tenho o favorito para essa final, que eu acredito que vai ser difícil eles perderem essa final. É? Sim. É certo. Você não sabe que é o A ou o B? Não, eu sei, mas ao vivo eu não quer falar? Não quero falar. Mas eu tenho. Sabe que a gente tira franco favorito até o final da edição do programa aqui sobre a opinião dele, quem vai ser o campeão do Municipal de Futsal desse ano. Bom, mas vamos falar de você um pouco, Thiaguinho. Você foi convidado aqui também, além de brilhantar o programa, evidentemente, contar um pouco da sua história, né? Onde você já jogou e como é que foi essa trajetória até agora e a expectativa também já para 2019, né? Porque a maioria dos campeonatos Série D, Série C já acabaram, Série B já está na reta final, Série A o ano já está acabando, então fica a expectativa para o ano que vem. Sim, eu comecei na equipe do Guaçuano. Guaçuano é o do Guaçuano em Mogi Guaçu, jogando Paulista. Depois me transferi para o Laos, para a equipe do Lanchang, do Laos. Joguei o primeiro turno do campeonato. Ao término do primeiro turno, o presidente do time da Tailândia era muito amigo do presidente do time do Laos e me pediu por empréstimo, onde eu fui por empréstimo para a Tailândia. Joguei o segundo turno lá e retornei para o Laos, aí decidi rescindir o contrato. Vim para o Brasil, joguei
o Maranhense em 2015 com o Imperatriz. A gente foi campeão maranhense. Daí 2016 joguei no Araioses, Maranhão. 2017 no Acre. Esse ano no Força e Luz de Natal e casa no Ceará. Você está gostando do Nordeste, hein, rapaz? Porque é mais calor lá, é mais quente? Sim, bem mais quente. Contando com esse ano, já fazem 4 anos já que eu jogo na região Norte e Nordeste. Que bacana. E como é que é o futebol lá? A torcida acompanha? Existe aquele calor? Porque não é muito divulgado, né? Agora que tem um canal aí, o Interativo, que está divulgando mais o esporte Norte e Nordeste. Mas como é que é a torcida do Norte e Nordeste? A torcida é uma torcida muito fanática. A torcida Imperatriz é 10 mil pessoas, 15 mil pessoas acompanhando os jogos nos momentos ali que o time precisa de um incentivo. E casa no Ceará também, uma torcida que é a terceira maior força do futebol cearense. Hoje se encontra na segunda do cearense. É uma torcida que deseja ver novamente o time na primeira divisão. Enfim, o povo nordestino é um povo apaixonado pelo futebol. Legal. E lá no exterior teve dificuldade de adaptação com alimentação, cultura? A princípio sim, por não falar o idioma, né? Até ir aprendendo, até ir conhecendo algumas coisas na parte da alimentação, como temperos, enfim. Aí eu não preferi arriscar, não. Como é que é? Pergunta pro colega aqui, como é que é? Tinha algum outro brasileiro lá, ou pelo menos não, aqui não. Do nosso continente? Não tinha ninguém? Não, nenhum. E apenas observando, opa, aquilo ali eu sei o que é, não quero não. Ia mais no pão, leite, arroz, feijão, carne, o que eu conhecia, sem arriscar muito. Legal. E a saudade do Brasil, da família, como é que é? Sim, fica grande a saudade, né? Pois você não ouve ninguém falando a sua língua, o seu idioma. A saudade só aumenta só por internet para amenizar. Na hora do almoço, aquela lembrança da mamãe, né? Na hora do almoço, na hora da janta, na hora da alimentação, que a saudade bate. Legal. Daí o Thiaguinho, então, que agora tem alguma coisa já prevista para 2019? Tenho acertado com o time de Brasília. Estou no aguardo apenas da passagem para me apresentar. Vai falar o nome do time ou não? Sim, é o Bolamense de Brasília. Sei, bacana. Vai disputar lá o campeonato? É o estadual, a primeira divisão. Bacana, então boa sorte para você, né? Estamos torcendo para você aí, tá bom? Obrigado. A gente vai ver agora alguns momentos da carreira do Thiaguinho, alguns times que ele jogou, e depois do intervalo a gente já volta para falar do Campeonato Brasileiro. Que tal o Brasileirão? Tá na reta final, falando 10 rodadas só. Será que o Palmeiras segura essa liderança? A gente volta daqui a pouco para a gente dar sequência aqui no nosso Comentando a Rodada.
Muito bem, estamos de volta aqui então no nosso Comentando a Rodada. Você viu aí alguns momentos do Thiaguinho, né? Jogando no Brasil, jogando no exterior. E o Thiago está aqui agora para a gente comentar a respeito do futebol profissional. Vamos começar falando do Corinthians, que na sexta-feira passada, surpreendentemente, perdeu para o Flamengo pelo placar de 3-0. Ninguém esperava que o Flamengo vinha em São Paulo. Alguns acham que o Corinthians deu essa facilidade para complicar um pouco o Palmeiras e para o São Paulo, uma vez que o Flamengo encostou agora também nos líderes da competição. Mas antes de falar com o Thiaguinho, vamos ouvir primeiro o técnico do Corinthians, Jair Ventura. Ele fala como explicar essa derrota de 3-0 no momento que o Corinthians já tem aí vislumbrando uma decisão para a Copa do Brasil. Uma revanche para o time deles, a gente numa situação de uma final de Copa do Brasil, onde nós eliminamos eles na semifinal, né? Então a gente trabalhou muito o psicológico da gente entrar como uma decisão. Mas a gente sabe, né, que é difícil quando você tem que daqui a 5 dias uma final. Então, e na minha concepção também, se você olhar, o placar não condiz muito o que foi o jogo, né? Se você olhar 3-0 e esquecer os momentos do jogo, parece o placar é muito elástico. Mas se você olhar o jogo, não. O número de finalizações a gente já teve até uma mais, foi 15-14. Tivemos mais posse de bola, enfim. Criamos, não foi essa discrepância como foi o placar. A gente fica triste, lógico, a gente não queria estar passando por isso, principalmente no placar dessa situação, mas é hora de virar a chave e saber que a gente tem uma decisão. Temos uma decisão e estamos tristes, assim como os nossos torcedores, mas agora a gente tem uma decisão e a gente vai fazer tudo de melhor que nós não fizemos hoje para a gente conseguir esse título. O técnico do Corinthians também fala que lição deve ser tirada dessa derrota da equipe do Flamengo. O Corinthians perdeu em casa. O que pode se tirar dessa lição? Porque já na próxima quarta-feira o Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro e aí em Minas Gerais, em Belo Horizonte, já valendo pela finalíssima da Copa do Brasil. Algumas coisas, assim como em todos os jogos que a gente ganha e perde, mas assim como também eu vou ficar, isso eu não posso te revelar, né? São coisas para a gente trabalhar internamente. Mas tem coisas para corrigir. E quando ganha, também tem coisa para corrigir. A gente faz sempre esse trabalho em sala e assim vai continuar sendo feito, tanto na vitória quanto na derrota como hoje. Thiaguinho, o que podemos comentar desse jogo? Corinthians 0, Flamengo 3. Acho que ninguém esperava um placar assim, justamente no campo do Corinthians, né? É verdade, Natal. Corinthians é um pouco focado na decisão da Copa do Brasil. Foi surpreendido pelo Flamengo dentro de casa. Flamengo que aposta todas as suas fichas agora no Brasileiro. Fez uma boa partida e complicou um pouco os planos do Corinthians no Brasileiro nesse momento. Você acha que teve alguma coisa a ver com o Corinthians perdeu por perder mesmo? Ou foi alguma coisa assim, deixa o Flamengo ganhar para dar uma apertada no Palmeiras e no São Paulo, que são os dois concorrentes rivais do Corinthians? Não, acredito que não. Acredito que o Flamengo fez uma partida melhor e o Corinthians não pode pensar assim, né? Acredito que não teve esse pensamento, pois a situação ia se complicar para ele no campeonato, o que está acontecendo. Você acha que o Jair Ventura vai dar uma conta desse time? O que você espera no jogo contra o Cruzeiro agora, essa final aí? Acredito que sim, é um outro campeonato, é um campeonato que o Corinthians está vindo bem numa crescente. E acredito que o Jair é um bom treinador e tendo tempo para ele desenvolver o trabalho dele, eles têm tudo para conquistar os objetivos. Então a torcida do Corinthians pode ficar tranquilo que esse resultado não vai interferir na final da Copa do Brasil? Não, acredito que não. Então tá legal. Tá aí, dá a opinião do Thiago Passe. Corinthians e Cruzeiro vão jogar nesta quarta-feira, valendo vaga aí para a final da Copa do Brasil, né? E vai virar chave em relação ao Campeonato Brasileiro. Destaques do Timão, aqui no Comentando a Rodada. E agora o destaque no Comentando a Rodada é o Santos. O Santos ganhou do Vitória. Foi importante o resultado, foi lá em Salvador, trouxe uma vitória para lá e já está aqui tentando enxergar ali, né, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, já abre um G7. O Santos está tentando acertar
aí a expectativa, né, da sua vitória e também tentar melhorar e voltar à Libertadores da América. Depois do jogo lá em Salvador, o jogador Carlos Sanches, autor do gol, explicou como é que foi a jogada aí que originou o gol santista e a vitória do Peixe em Salvador. Sí, era una jugada muy rápida que bueno, que lo primero que pensé en chutar y bueno, se desvió, sirvió para tranquilizar, pero sabemos que tenemos que mejorar bastante. El sábado tenemos un juego muy bonito para demostrar que seguimos peleando por el objetivo que es la Libertad. O lateral Vitor Ferraz também comentou a respeito da importância da vitória do Santos na briga por uma vaga na Libertadores, essa vitória da última sexta-feira contra o Vitória lá em Salvador. Cara, é uma vitória muito importante para coroar o momento que a gente vive, né? Nós estamos aí há muito tempo sem perder, tirando aquele tropeço que a gente teve contra o Cruzeiro, nós estamos aí há quase 13 ou são 14 partidas sem perder, então serviu para coroar aí o trabalho bem feito que está sendo no grupo, todo mundo se dedicando, uma cobrança muito forte para a gente tentar conquistar o grande objetivo que é a Libertadores. Aproveito a oportunidade para convidar a todos para sábado a gente fazer uma festa linda no Pacaembu, conseguir vencer o Corinthians e chegar cada vez mais perto da zona de Libertadores. Deus abençoe a todos, valeu! Daí, Thiaguinho, Santos ganhou e manchadado uma minhoca, diz o Gerson de Almeida, que mandar um forte abraço para o Gerson de Almeida, lá em Fartura, narrador esportivo, né, da Rádio Paranapanema, que o Peixe vai chegar na Libertadores. Né? O Matheus de Souza diz que o Santos já é o vice-líder do segundo turno. O Santos está caminhando para beliscar uma vaguinha aí, quem sabe uma derrapada do Atlético e uma conquista uma derrapada do Cruzeiro também aí dá para chegar? Acredito que o Santos a cada rodada está subindo na tabela, está se aproximando ali do pelotão que briga pela Libertadores. E nesse segundo turno o Santos está fazendo uma excelente campanha. Como você disse aí, no segundo turno, vice-líder, né? Se fosse contar apenas os pontos do Palmeiras em primeiro, Santos em segundo. É um time que desmontou, né, nesses últimos anos e perdeu grandes peças no ano passado, como o Lucas Lima, Ricardo Oliveira. Então a gente sabe a dificuldade que é. E o Santos está a cada rodada se superando. Verdade. Daí a torcida do Santos está feliz da vida. Alô, Dagoberto Dias, forte abraço. O Dagoberto é santista e está animado também com o time do Santos Futebol Clube. Santos que tem aí o Corinthians no próximo clássico. Do Corinthians nós falamos a respeito da Copa do Brasil. Mas já podemos falar um pouquinho desse clássico quando a gente fala do Santos, né? Vai ser barata dura, né? No Pacaembu o jogo. Sim, o clássico é sempre difícil. A gente sabe que é uma motivação a mais, né, para ambas as equipes e não tem favorito para esse jogo. E na verdade, esse clássico pega o Corinthians no meio de duas partidas decisivas. Porque na quarta-feira o jogo é em BH, na outra quarta o jogo já é em São Paulo, né? E no meio tem esse clássico. É bem provável que, se o Jair Ventura puder, ele pode até colocar um time misto da equipe do Corinthians, o que facilitaria um pouco para o Santos, né? Sim, é verdade. Eu acredito que o Jair Ventura vai poupar os jogadores para essa segunda partida da Copa do Brasil, tendo em vista essa partida, esse clássico no meio dessas duas partidas, dessas duas decisões. Acredito que ele vá com uma equipe mista. Não que seja mais fácil para o Santos, porque o misto do Corinthians, a gente sabe a força que é o elenco corintiano, e os que são reserva também quer mostrar serviço. Então acredito que vai ser um jogo bem difícil. Muito bem, vamos ficar no aguardo aí. Santos e Corinthians no final de semana, mas antes o Corinthians tem a primeira decisiva contra o Cruzeiro, enquanto o Santos vai folgar e vai esperar o clássico no final de semana. Destaque do Peixe aqui para o nosso Comentando a Rodada. E o São Paulo Futebol Clube é o destaque agora no Comentando a Rodada. O tricolor estava bem na fita, mas nos últimos 2 jogos, ou nos últimos 3 jogos, acabou perdendo pontos importantes,
acabou perdendo o confronto direto e já vê o líder se distanciar em relação à chegada, à corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. No último sábado, o São Paulo perdeu o confronto direto no Choque Rei. Havia até um tabu aí de 16 anos que foi quebrado pelo Palmeiras na vitória contra a equipe do São Paulo no Morumbi. O técnico Diego Aguirre faz um comentário do desempenho do São Paulo, especialmente neste clássico no confronto direto contra o Palmeiras. Muita coisa você perguntou, mas primeira coisa, ainda temos muitos jogos por la frente e nós não vamos a desistir de tentar ganhar a maior quantidade de pontos para ver o que acontece. Isso é a primeira coisa. É verdade que não foi um bom jogo. Nós tomamos um gol de bola parada que condicionou a idea, a estrategia que nós teníamos para o jogo era de asegurar y tentar en la segunda parte con las mudanzas encontrar a situaciones ofensivas, mas nos mudó todo ese gol, acho que en la primera situación de riesgo para nos. Cuando, así como eu falo, cuando las cosas, el time gana y está, que es un trabajo que es compartido por todos, no es ni mérito de un, ni de jugadores, ni de entrenadores, estamos todos en la misma, y ahora es misma cosa. Es verdad que no hicimos un buen juego y era una decisión, eso es verdad, pero tenemos que asumir este momento y revertir rápidamente. Estamos todos doídos y entiendo que la torcida esté un poco ahí brava porque todos esperábamos otra cosa hoy. Mas tenemos que renovar a ilusión y intentar prepararnos para vencer no próximo juego y ver lo que va aconteciendo. Obviamente, como entrenador, soy responsable de las cosas que acontecen y faz parte, pero tenemos que continuar trabajando. O técnico São Paulino também explicou por que optou jogar com 3 zagueiros. Tirou o Everton e colocou o Rodrigo Caio, alteração que ele foi obrigado a reverter a partir do intervalo, porque o Palmeiras já vencia pelo placar de 2-0. No comienzo era un poco la idea para presionar y tentar ver si podíamos presionar eles, pero no aconteció, fue un juego muy trabado, juego que no pudimos tener la bola prácticamente en un momento, ni nos ni ellos, más claro que mudó todo cuando tomamos cuando tomamos el primer gol fundamentalmente. Ahí el time sintió, ficamos en un desespero y rápidamente un segundo fue un momento que el time sintió y ficamos un poco desconcertados. En un segundo tiempo, o que usted me fala de Everton, sí, obviamente. Gustaría que Everton esté bien, esté en su nivel, es un jugador claramente titular del time, mas hace mucho tiempo solamente entrenó 3 días y no estaba para jugar 90 minutos. Ainda tenía un riesgo de lesión y dejamos para el segundo tiempo para cuidar un poco él por las condiciones físicas en las que él estaba. Entonces optamos por las otras alternativas de colocar a Rodrigo justamente por una de las cualidades que le tiene que el juego aéreo, para fortalecer el juego aéreo y nos tomamos un gol, una bola parada. Entonces, a veces las precauciones que uno puede tomar o que puede, sabíamos las fortalezas del rival, mas
aconteció de ese gol que acho que mudó al menos a idea nosa del juego, que era el juego avanzar y poner ir haciendo las trocas para que el time fuese más ofensivo o encontrar más situaciones de gol, pero al ir perdiendo por 2 goles no primeiro tempo, aí também ficou muito difícil. Pois é, tá aí, Thiaguinho. O choque rei, desta vez o Palmeiras quebrou o tabu por 16 anos que não ganhava do São Paulo. E o São Paulo, depois daquele empate contra o América Mineiro, aí empatou no Rio contra o Botafogo e tinha a chance de ganhar do Palmeiras até para retomar a liderança. O técnico do São Paulo falou sobre o desempenho, que o São Paulo não está bem, né? A escalação, ele optou por jogar com o Rodrigo Caio, né? Juntamente ali com o Bruno Alves e com o Anderson Martins, e tentou colocar o Rodrigo Caio para fazer a linha de 3 zagueiros. Adiantar um pouco o Reinaldo pela lateral, né? E eu comentei o jogo pela Rádio Paranapanema, e eu falei que quem ganharia o jogo quem tivesse melhor estratégia. E o São Paulo tentou fechar a casinha para não deixar o Palmeiras ir muito para cima. Só que não deu certo, porque o Palmeiras acabou fazendo 2 gols, e aí o São Paulo, com esses 2 gols que tomou, teve que reverter esta escalação. O técnico Diego Aguirre teve que tirar o Rodrigo Caio e voltar com o Everton, que também não funcionou. Se complicou o São Paulo, né? Sim, o São Paulo estava bem no campeonato, e nesses jogos decisivos o São Paulo tem deixado a desejar. A gente sabe, o São Paulo com o Everton é uma outra postura, é uma equipe mais leve, é uma equipe mais rápida, com mais chegada pelo fundo. E o que a gente observou também foi que o São Paulo justificou a não escalação do Everton, porque o Everton estava contundido, né? Sim. Por isso que ele teve essa dificuldade. Sim, até ele readquirir a melhor forma, ganhar confiança novamente, leva um tempo. Mas sem dúvida o São Paulo, com a presença do Everton em campo, a gente viu no primeiro turno que estava uma equipe a ser batida. E agora está até complicado. Você acha que o São Paulo ainda tem chance de recuperar essa liderança, brigar pelo título? Está brigando, mas ver um time adiantar, como o Palmeiras está numa fase muito boa, já 4 pontos, o São Paulo vai enfrentar o Internacional no Rio Grande do Sul, é outro jogo chave que o São Paulo não pode perder. Sim, é verdade. Esses jogos contra equipes adversárias diretas pelo título, o São Paulo não pode vacilar. Essa vantagem que o Palmeiras já conseguiu abrir em relação ao São Paulo, são 4 pontos, é uma boa vantagem, e o São Paulo nesses jogos contra adversário direto, ele não pode nem pensar em perder mais. É verdade. Então vamos ver o que o São Paulo vai fazer agora, né? Internacional, depois tem outros jogos importantes aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Destaques aqui do São Paulo no nosso Comentando a Rodada para você. Toda segunda-feira, o Comentando a Rodada vem repercutindo os jogos do Campeonato Brasileiro e também, claro, os destaques da nossa região. E o Comentando a Rodada vai falar agora do Palmeiras, o líder do campeonato. Palmeiras estava bem atrás aí, umas 8 rodadas atrás. O Palmeiras estava a 8 pontos do São Paulo. De repente, engatou aí uma 6ª marcha e pegou realmente, apertou o acelerador e já ultrapassou o São Paulo. A vitória no Choque Rei foi muito importante, porque ela confirmou, ratificou a briga pelo título da competição. O Filipão não falou depois do jogo, porque ele tinha um compromisso em Porto Alegre, e assim que acabou o jogo, o Filipão vazou. Quem falou mesmo, repercutindo a vitória do Palmeiras, foi o auxiliar técnico Paulo Turra, que começou falando, respondendo a pergunta dos repórteres na coletiva, e qual é o segredo da estratégia tática do Palmeiras para esse jogo contra o São Paulo. O Palmeiras está num bom momento hoje, está desde que o professor chegou, a gente tem um nível de jogo muito bom, a gente tem, como eu falo, a gente enaltece bastante o padrão tático, o nosso bastante bom, e eu acredito que nós estamos ainda numa evolução, que jogo após jogo a gente vem conseguindo melhorar em alguns aspectos, defensivos, transições, ofensivos, então dentro disso aí, lógico que dá mais qualidade, dá mais confiança para o grupo de atletas.
A gente sabe que também a questão mental, a questão de confiança ajuda muito nesse momento, mas nós, como é a filosofia do professor, que ele sempre ressalta, que nós estamos fazendo a nossa obrigação, que é jogar bem e conseguir vitórias. E dentro disso aí a gente vai trabalhar. E a outra foi? Sobre o Everton, o médico conversou com o professor a respeito do Everton, que ele estava com um problema de bater na bola. Então o professor orientou aos nossos, principalmente os zagueiros, a não jogarem a bola para trás para ele, como a gente costuma jogar, porque ele tem uma boa reposição, entendeu? Evitar. Se tivesse que jogar, tudo bem. Mas ele aguentou, tranquilo, poder de sacrifício também, é um grande profissional, e no segundo tempo ele fez 2 defesas importantíssimas. O auxiliar técnico também comentou a respeito do momento que o Palmeiras vive. Esse ápice aí seria o ápice da competição. O Palmeiras, que nos últimos 12 jogos tem 8 vitórias e 4 empates. O Palmeiras não perde, vem somando pontos. Comentou o treinador sobre o momento do Palmeiras. E falou também a respeito da contusão que o goleiro Everton sofreu lá durante o jogo e até ficou na possibilidade de ter uma alteração, o prazo até foi para aquecimento e tudo mais, comentando sobre os 2 assuntos, o auxiliar técnico do Palmeiras. O segredo não vem só de hoje, dessa semana que a gente preparou o jogo, né? Isso é o contexto dos jogos que nós estamos aqui. A gente trabalha muito taticamente dentro das características da nossa equipe e também em cima do adversário. E é muito mérito disso dos jogadores que entendem e fazem isso acontecer dentro de campo. Então é muito bom a gente poder trabalhar com jogadores de excelente qualidade, tanto individual como coletiva, e principalmente a parte tática deles. Então hoje acredito que nessa situação nós estivemos quase que perfeitos, fizemos um jogo taticamente muito bom e fomos letais quando nós tivemos a situação para matar o jogo. É uma vitória que é convincente, mas é mais uma vitória que são 3 pontos. A gente contra um rival que estava próximo da gente, mas o trabalho continua. A gente não muda o foco, a gente não muda a nossa maneira de pensar, respeitamos todas as equipes e temos mais jogos pela frente e vamos continuar assim. Thiaguinho, Palmeiras 2-0, o primeiro gol achei que foi uma falha da zaga do São Paulo, que na cobrança de escanteio não marcou, deu muito espaço, e o Gustavo Gomes fez de cabeça. No segundo gol, o Anderson, aliás, o Anderson Martins, né, tinha perdido uma bola, o São Paulo foi para a cobrança do escanteio, aí no contra-ataque, o goleiro do Palmeiras deu um murro na bola lá com as mãos do Everton, lançou o contra-ataque, o Mike carregou a bola, e o Palmeiras fez o gol no contra-ataque com o que fez aí as lambanças de antigamente, né? E agora acabou sendo muito respondido, aplaudido pela torcida, o Davidson da equipe do Palmeiras, porque fez o gol no momento importante do jogo. Sim, o Palmeiras a gente sabe que é uma equipe que tem o seu forte, o contra-ataque, com os jogadores de velocidade que a equipe tem. E o São Paulo, no decorrer dos anos, teve sempre esse problema com a defesa. Entra, sai treinador, entra e sai algumas peças também na defesa, mas sempre continua com esse negócio de, no momento que mais precisa, a equipe falha. É verdade. Você acha que o Palmeiras agora deu uma caminhada, está enxergando já há 10 rodadas? Já logo dá para enxergar, mas 5 rodadas já dá para enxergar como se fosse a Fórmula 1 enxergar a linha de chegada, né? O Palmeiras, o planejamento que eles têm feito está sendo muito bem executado, né? Pois a gente sabe a dificuldade que é estar numa semifinal de Libertadores e liderando o Campeonato Brasileiro, com méritos essas posições que o Palmeiras ocupa nessas 2 competições. O que pode equilibrar um pouco a disputa em termos de brasileiro é essa reta final da Libertadores. O resultado que o Palmeiras conseguiu, principalmente na semifinal, vislumbrando uma final, pode interferir um pouco nessa reta final do Brasileirão também, né? Sim, é verdade. Por enquanto as fichas do Palmeiras estão todas na Libertadores. Querendo ou não, essa é o objetivo do Palmeiras. Claro que sem deixar de perder o foco
no Brasileiro, mas a principal objetivo é a conquista da Libertadores. Isso pode interferir sim no resultado no Campeonato Brasileiro. O Mirinho lá de Tiburi, forte abraço pro Mirinho, ele falou que falaram que o Filipão estava ultrapassado e tudo mais, acho que não está, né? Não. Ainda não venceu, né? Não, esses treinadores de alto nível, eles estão sempre só se atualizando. A gente viu há tempos atrás o Tite, após sair do Corinthians, ele não ficou na casa dele sem fazer nada. Ele foi fazer curso, foi se atualizar. E a gente vê o que era o Palmeiras antes da chegada do Felipão e o que é o Palmeiras hoje com o Felipão. A postura dos jogadores em campo é totalmente outra. Verdade. Tem, portanto, os destaques do Palmeiras aqui no nosso Comentando a Rodada. E o nosso Comentando a Rodada de hoje chega no seu final. Quero agradecer aqui a participação do Thiago Salles, que esteve aqui falando do seu time, também do Thiaguinho, que veio nos ajudar a fazer o programa hoje, contar um pouco da sua carreira. E claro, isso é muito importante. Nos próximos programas sempre teremos aqui 1 ou 2 convidados ajudando a gente a bater essa bola aqui no nosso Comentando a Rodada. Thiago, mais uma vez, parabéns pela sua carreira, boa sorte, Deus abençoe no futuro e muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado, Natal, obrigado a todos que fazem parte aqui da TV Regional, que esse projeto a cada dia venha crescer mais, que está sendo um orgulho para Piraju ter uma emissora cobrindo o esporte, não só salão, como campo, ginástica, não só o esporte, mas o todo que acontece aqui em Piraju e até mesmo na região. Legal. Quando você estiver em Brasília, lá você manda alguns vídeos pra gente, pra falar aí, quando você fizer um gol bonito. Estamos aguardando aqui, tá bom? Tá bom, Natal. Obrigado pelo convite. Legal, eu que agradeço. Boa sorte pra você. Com a produção do Fernando Martini, as imagens de Antônio Carlos, nossa Comentando a Rodada, nossa edição de hoje chega ao seu final. Nossa primeira edição tem muita coisa, evidentemente, para se acertar, mas com certeza nos próximos programas estaremos aqui trazendo também outras pessoas, outros esportes também, não vamos falar só de futebol, tem muitos esportes para a gente falar, e o Comentando a Rodada volta então na próxima segunda-feira. Obrigado, forte abraço, até lá.